Podes, ora, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse programa de podcast que tem o objetivo de despertar você para transformar o óbvio da sua empresa, no milagre do mundo. Aqui na Faculdade FEX Educação, que é patrocinadora desse programa de podcast, nós acreditamos e defendemos a mudança do nosso país através da educação profissional de qualidade. Aqui no Podes Hora, nós entrevistamos pessoas de altíssimo nível para inspirar você a tomar a melhor decisão para a sua vida e para o seu negócio, que é investir na educação como um ativo, como uma estratégia de crescimento aí na sua empresa. Você já acompanha, já segue o nosso canal? Se você não segue, clica aí. Começa a seguir, ativa o sininho, sabe aquele sininho para te lembrar do nosso episódio novo? Pois é, ativa o sininho, nós também estamos no Spotify e deixa uma avaliação, aperta a estrelinha, porque se você está acompanhando esse programa de podcast é porque você gosta, você se conecta e você também está alinhado com o pensamento de que a educação é a solução para a gente melhorar cada vez mais o nosso mundo, não é verdade? Então deixa uma avaliação positiva, deixa o seu comentário e vem participar dessa conversa de hoje que eu tenho certeza que vai despertar muita emoção. Então, vamos nessa, porque a gente vai falar de propósito. Olha, tem muito tema bom aí por vir. Agora sim, vocês sabem que eu preparo uma apresentação caprichada dos nossos convidados. E é por isso que eu leio a apresentação, que é para garantir que eu não vou falar nenhuma coisa errada, porque o pessoal aqui, é alto nível. Então vamos nessa? Então, dá boas-vindas aí nos comentários. Olha só, a nossa convidada de hoje mudou de área no meio da carreira, assim, no meio. Descobriu que o seu propósito real era desenvolver pessoas em situação de vulnerabilidade. E hoje aplica treinamentos que mudam vidas dentro de uma empresa de saneamento. Júlia Dias é especialista em DHO na Sustentar e Saneamento, com mais de 10 anos em RH, possui MBA em Gestão Estratégica de Negócios e é coautora de um livro sobre a trajetória de líderes no Brasil. Júlia, seja muito bem-vinda ao Podes Hora. Gente, muito obrigada, queria agradecer, estou extremamente honrada com o convite, agradecer toda a equipe também, todo o carinho que eu estou sendo recepcionada aqui, sendo uma honra falar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre a minha vida profissional e sobre como isso me mudou como pessoa, né? Então, a gente fala muito sobre carreira e tudo mais, mas é muito além disso, né, Zora? Então, a gente como pessoa, a gente ama o que faz, eu acho que isso é muito mais gratificante, claro, a gente tem ali as nossas obrigações mensais, mas quando a gente vê no olhar das pessoas o nosso trabalho refletindo nos olhares de gratidão, de agradecimento por mudar a vida das pessoas através de educação, de conhecimento, é extremamente gratificante. E a gente pode falar o que for de inteligência artificial, tecnologia, automação, no final, as empresas são feitas por pessoas. Sem as pessoas dispostas, animadas, engajadas, comprometidas, treinadas, nada feito, né, Júlia? Perfeito, exatamente. Um ponto muito bem colocado. Tanto quando eu finalizo os meus treinamentos, a gente sempre fala que o bem maior, que faz a roda girar nas empresas, são as pessoas. Então não adianta a gente investir em tecnologia se a gente não está investindo no bem mais precioso, que são as pessoas. E, Júlia, a gente tem algo em comum, porque eu também sou apaixonada por mudança, já morei em 10 cidades, 3 países, então eu sou uma pessoa que gosta de mudar. E você me contou que fez uma mudança de carreira, né, uma mudança inesperada, e que hoje se sente mais conectada com o seu verdadeiro propósito. As pessoas, em geral, têm muito medo de mudar. E o que as pessoas que não mudam por medo estão perdendo? Eu acredito que felicidade. Eu sei que felicidade não é algo que ser feliz, nós estamos felizes, né? Uhum. Então, quando a gente começa a se incomodar, a gente fala muito de zona de conforto, né? Mas o nome já diz, a zona de conforto é um conforto. Você precisa saber o que você quer para você. Eu gosto muito de entender. Às vezes eu tô ali, eu sou, por exemplo, uma mecânica que tô apertando um parafuso de um pneu. E isso me faz feliz, eu estou feliz com isso. E tá tudo bem. Mas a partir do momento que eu começo a me incomodar,
eu acho que é o momento que a gente precisa virar camaleão. Começar a se adaptar ali às mudanças que a vida por si só já traz, né? Porque é um dia após o outro. E quando a gente quer mudar, é algo que vem de dentro. Então a gente sente, é muito automático, é muito individual também. Então, quando alguém entende que acabou a estrada ali pra mim, ficar é doloroso, mudar também é doloroso. Então, escolhe a sua dor e vai. Perfeito. Então, acredito que o incômodo, né, é o que... Alguém que escolhe ficar, mesmo estando incomodado, eu acho que ela vai deixar de encontrar a felicidade dela. E, Júlia, você fez uma mudança contraintuitiva. Por que eu digo isso? Normalmente, na evolução das nossas carreiras, a gente tende a caminhar para treinamentos cada vez mais complexos, né? E você fez um movimento contraintuitivo que foi escolher um modelo de treinamento e uma atuação em DHO para cargos mais operacionais. O que fez você fazer essa mudança e ter esse comportamento contraintuitivo? Eu acredito que a realidade que a gente vive hoje de tecnologia, a tecnologia está avançando em tempo recorde. Hoje a gente pratica de uma forma, amanhã já não é mais. E acho que o que me brilhou os olhos de realmente, eu nem digo retroceder, mas é voltar um pouquinho às raízes. E o grande desafio no mundo de tanta tecnologia, como que a gente atinge aquele público que não tem acesso a essa tecnologia? Então o desafio é muito maior. Hoje em dia o planeta gira em torno da internet, mas a gente esquece que tem pessoas que não têm acesso à internet. Como que a gente vai levar esse conhecimento para essas pessoas, né? Então o desafio é pegar o papel, a caneta e escrever muitas vezes. Sim. O que hoje a gente está com o celular na mão facilita muito mais. Então, acho que o modelo se inverteu. O maior desafio realmente é a gente voltar um pouquinho como era lá nos primórdios e trazer educação raiz mesmo, sabe? O básico mesmo. Então, foi isso que me transformou e me brilhou os olhos para... Muito bom. E dentro da Sustentare e Saneamento, você atua em DHO e você recebeu essa missão de fazer essa reestruturação do DHO ali na Sustentare. Hoje, quais são os principais programas educacionais que vocês têm? Hoje a gente tem bastante programas voltados a bem-estar. Então a gente está trabalhando muito frente à NR1, que está batendo na porta aí, né? Então, diagnosticando e entendendo como que está a saúde dos nossos colaboradores. Traçando um diagnóstico disso, a gente vai implementar aí vários programas de saúde e bem-estar. A gente tem alguns já em desenvolvimento, que é o saúde financeira. Então, a gente identificou, devido ao nosso público, uma grande dificuldade, né, financeira mesmo, de levar esse conhecimento para eles. Então, às vezes as pessoas se endividam e ali o desespero do momento acaba aqui tomando ações que vão prejudicar mais ainda a saúde financeira desse público. Então, é um dos nossos programas também. Programas relacionados a assédio dentro do ambiente de trabalho, né? São programas básicos que a gente vê em muitas empresas já caminhando, já fluindo muito bem. Mas, como eu falei, o nosso público a gente precisa dar um passinho para trás e desenvolver uma coisa muito mais fluida, muito mais detalhada. Então, são programas básicos. Então, de assédio moral e sexual, saúde dentro do ambiente de trabalho, comunicação. A gente tem muitas trilhas de liderança também, mas são líderes que eram parte da nossa operação. Acredito que não só na Sustentare, mas como no mercado de trabalho como um todo. Existem muitas pessoas sentando na cadeira de liderança, mas que não são preparadas para isso. Porque elas exercem com excelência tecnicamente o dia a dia, o trabalho, acabam se desenvolvendo tecnicamente para sentar nessa cadeira de gestão e fazer a gestão operacional, mas não são desenvolvidos para gerir pessoas, que acredito que seja também o maior desafio, né? O ser mais complexo são pessoas, né? A gente que é da área, Zora também, que é formada em psicologia e tudo mais, entender as pessoas é muito desafiador e é algo que a gente nunca vai deixar de aprender, né? Não existe uma receita para isso, não existe um manual, um checklist. Então,
preparar essas pessoas para gerir pessoas é algo também que a gente vem trabalhando fortemente nisso. Perfeito. E vocês têm muitos programas e isso ainda não está estruturado como uma universidade corporativa. A gente estava falando sobre isso antes de começar aqui o programa e eu queria trazer um pouco dessa provocação porque a universidade corporativa, mais que um conceito, eu defendo muito que ela é uma estratégia, um ativo para o negócio, porque quando a gente organiza toda a área de T&D numa estrutura de educação corporativa, num posicionamento de universidade, especialmente se vinculado à Afex Educação para certificação acadêmica dos colaboradores, você ganha um engajamento maior, uma conexão maior, o fortalecimento da cultura, um potencial de payback muito alto, porque você consegue estruturar os cursos de forma que eles possam ser reaplicados no menor custo possível. Só que às vezes as pessoas associam universidade corporativa à plataforma. E eu queria muito ouvir você, antes de dar a minha visão aqui para o pessoal, e até para você, né? Você ainda não me conhece. Como que você enxerga a universidade corporativa hoje no mercado de educação? O que a gente vê em muitas empresas é justamente o que você trouxe, né, Zora? É uma plataforma onde as pessoas têm trilhas desenvolvidas, ela vai fazer todo aquele acompanhamento, ela para chegar numa posição, ela precisa realmente entregar aquele curso, aquela pós-graduação que hoje está online, né? E isso é o que as pessoas têm como imagem de educação corporativa, né? Então, para o nosso público, seria algo realmente, como eu falei, desafiador. Mas no sentido da gente voltar um pouquinho para trás e trazer para a sala de aula. Uhum. Então, eu enxergo hoje no mercado como as universidades corporativas atrelada a uma plataforma, mas que a gente precisa desconstruir um pouco essa imagem. Exato. Então, assim, ó, até trazendo um pouquinho da minha concepção e como nós implementamos universidade corporativa na FEX Educação. A universidade corporativa, ela é um conceito de construir uma escola dentro da empresa. Essa escola, a primeira pergunta que a gente faz para a concepção de uma universidade corporativa é o modelo de aprendizagem da empresa. É um modelo EAD? É um modelo híbrido ou é um modelo presencial? Por quê? Não é porque a sua empresa tem uma necessidade de T&D presencial ou semipresencial que ela não está aplicável para uma universidade corporativa. Um exemplo disso, eu gosto muito de citar esse exemplo, que é uma referência, um case, é a Escola de Bordadeiras da Patrícia Bonaldi, lá em Minas. Então, é uma universidade corporativa, é presencial, porque é bordado, ela optou por fazer presencial, ela forma, é um trabalho social, e dali ela consegue ter mão de obra qualificada para contratar em sprints de crescimento. Entende? Então, é uma estratégia que tem um cunho social, mas que também tem um benefício empresarial quando ela precisa contratar pessoas. E não deixa de ser uma universidade corporativa porque é presencial. Né? Então, a gente precisa começar a entender que a universidade corporativa ela é um ativo da empresa. E que mais importante do que a plataforma é a estratégia. Qual é a estratégia? Por que eu estou usando o conceito? Por que eu estou trazendo essa intenção? E, especialmente, inclusive, esse podcast é patrocinado pela FEX Educação, que, além de construir a universidade corporativa sob medida, ainda tem a validade acadêmica. Então, você pode ter cursos de extensão universitária, pós-graduação, MBA, graduação, e a gente customiza parte do conteúdo para a realidade da empresa. Então, se você está acompanhando em casa, já clica aqui na descrição, entre em contato com o meu time de consultores para eles entenderem o momento da sua empresa e se faz sentido para você ou não. Agora, voltando para a tua realidade, né, que você me contou que muitas vezes você dá treinamento para grandes grupos, né, treinamentos rápidos, que a gente chama de microlearning, né, que é aquele conhecimento mais imediato, mesmo que seja presencial. Qual o maior desafio você enfrenta no seu dia a dia? Olha, um dos maiores desafios realmente é engajar essa galera.
Então, a gente pensa em dinâmicas. A gente faz muitos jogos, a gente utiliza muitos materiais recicláveis, que é tanto do segmento da empresa, né? Sim. Para trazer esse pessoal pra gente. Porque numa turma onde a gente encontra 100, 200 pessoas, eles dispersam muito facilmente. Sim. Então, quando a gente dá algum desafio para eles Até cumprirem... pelo volume de pessoas, né? Sim, Podia exato. ser até um pessoal mais de cargos mais estratégicos que também dispersaria um volume grande, né? Uhum. Então, trabalhar em dinâmicas que eles precisam enfrentar desafios, eles precisam pensar, eles precisam entregar, e às vezes a gente gera até um senso de competitividade entre eles. Legal. Isso é o que chama, é o que engaja para o pessoal realmente entregar o que a gente espera. Vamos dar um exemplo prático, assim, de uma adaptação de conteúdo que você fez e que você acredita que foi bem sucedido. Olha, a gente monta grupos. Então, a gente tem uma turma ali de 100 pessoas, a gente monta 10 grupos de 10 pessoas, onde eles precisam construir alguma torre, alguma coisa com algum objeto reciclável. Então, a gente, no microfone ali, gritando, vamos lá, vamos ver quem entrega. Então, a gente trabalha realmente essa competição entre eles. E, assim, o engajamento é muito grande, porque eles querem realmente entregar. Então, um dos exemplos que a gente gosta de usar bastante, inclusive, essa dinâmica é a construção de algo que exige ali algum tempo, né? Um SLA de entrega. Sim. E essa competitividade entre eles. Acaba se tornando uma brincadeira, sim, mas é algo muito sadio. A gente trabalha muito liderança em cima disso. Então, a gente coloca um responsável para cada grupo. Ah, isso que eu ia perguntar. Exatamente, um responsável em cada microfone, grupo. tá. Exatamente. Um responsável de T&D ou não? É um responsável do próprio grupo. Do próprio grupo. A gente aborda ali questões de liderança, por exemplo, líder de si mesmo, não necessariamente liderar um grupo de pessoas, mas líder de si mesmo. Então, o que a gente faz? A gente faz uma roda, 1 minuto, cada um do grupo vai ser o líder daquele grupo. Então, entendi. todo mundo Legal. vai passar por essa experiência, entendeu? É uma dinâmica muito legal. Muito bom. Educação corporativa para nível operacional em situação de vulnerabilidade gera sempre um debate. É responsabilidade social? É obrigação do Estado? Como que você enxerga isso? Porque às vezes eu tenho a sensação de que é uma responsabilidade do Estado e que a empresa acabou assumindo isso como parte da função dela para continuar crescendo e expandindo. Como é que você enxerga? Eu concordo extremamente com o seu ponto de vista. Eu acho que o nosso governo é falho na educação, isso é fato, tem muito o que melhorar. Claro que também parte de cada um querer avançar na educação, né? E é muito cultural também, né? Então, a gente atua em regiões do Brasil onde a cultura da família, da pessoa, a história de vida dela não é de educação. Não tem os pais que estudaram, não tem os pais que direcionam para esse mundo. Então, tem ali a parcela de responsabilidade da empresa de conscientizar. Sim. Mas está atrelado muito mais ao ser individual, né? De querer avançar na educação, mas eu acho que tem a parcela também, né? Da nossa educação, que é um pouco falha no nosso país. E aí as empresas naturalmente acabam assumindo isso, mas mais como um fator social, né? De trabalhar a área social. Sim. E como que vocês fazem essa divisão? O que é social, o que é educação corporativa mais estratégica? Existe uma separação clara entre os programas? Esse programa é social, esse programa é estratégia do negócio. Como que vocês fazem essa escolha? Sim, nós temos hoje 2 áreas, né? Então, a gente tem a área de desenvolvimento humano, que é mais a educação corporativa, essa parte mais estratégica. E nós temos a área de responsabilidade social, que ela é composta pelos assistentes sociais, que faz o trabalho social raiz, realmente, e as analistas de responsabilidade social que atuam frente a esses programas de alfabetização interna, juntamente com parceiros, né? Prefeituras e subprefeituras, sindicatos também, que a gente tem bastante contato. Então, a gente traça ali toda uma trilha de aprendizagem mais voltada para o social. Mas aí, realmente, mais voltado para o nosso instituto. Nós temos um instituto voltado para ações sociais. Então, é bem separadinho. Perfeito. Ô, Júlia, eu vejo as empresas criando programas de inclusão, pensando mais nos relatórios de ESG. Agora a gente tem, né, o PGR como o relatório ali para NR1. Na prática, o trabalhador, principalmente nessa característica do trabalhador vulnerável,
parece que ele está sempre recebendo pílulas. Uhum. E não tem aquela sensação de formação de médio e longo prazo, que a gente sabe que são as formações que realmente tiram as pessoas da zona de vulnerabilidade. Você acredita, na sua percepção de mercado, tá? Não estou falando da Sustentário, estou falando do mercado de Sim. T&D de maneira geral. Você acredita que o pessoal está trabalhando para uma intenção de um T&D estratégico ou um T&D mais voltado para um marketing, para um posicionamento, para garantir que eu dei esse check, mas se vai desenvolver ou não, não é por aí? Como que você enxerga o mercado de maneira geral? Olha, eu acredito que tem sim empresas que pensam nessa parte mais estratégica. Então, quando você olha para dados, absenteísmo, turnover, quando você tem pessoas que enxergam uma possibilidade de crescimento, aprendizagem, desenvolvimento dentro da empresa, obviamente esses dados, eles são, tá tudo no verde ali, né? Tudo bonitinho. Então, tem empresas que atuam dentro da área de T&D, dessa área de desenvolvimento, pensando justamente estrategicamente em como melhorar a produtividade, né? A gente tem empresas que têm, inclusive, áreas de inteligência para isso, então atrelados ao negócio da empresa, né? Mas tem empresas também que enxergam que a entrega de treinamentos e desenvolvimento é para melhora da marca, é para competitividade de mercado. Tipo, a minha empresa, existe treinamento, existe trilhas, mas está atrelado ao negócio, né? O que a gente está melhorando de resultado Sim. com essa ação, com essas trilhas, com essa escola corporativa? Sim. Então, eu acho que tem dos dois, acho que é 50-50. E quais são os indicadores que você cuida de analisar para mensurar se o DHO que você está implantando está funcionando? Hoje a gente está implantando a área de indicadores mais voltado para absenteísmo, então a gente tem um número muito O elevado número de maior de absenteísmo. vocês é para absenteísmo, né? Exatamente. E o que a gente consegue enxergar com esses dados está muito voltado à educação. Porque, fora o engajamento, o senso de pertencimento desses colaboradores, a gente trabalha muito com questão de liderança. Sim. Então, se a gente não tem um líder treinado para ser um líder, por exemplo, líder que eu digo, liderar por exemplo, tá? As pessoas acabam, enfim, se afastando, não dão tanta importância, não tem aquele senso de responsabilidade que a gente gostaria. Então, quando a gente tem uma equipe que ela é liderada com um líder modelo, as pessoas tendem a realmente ser mais responsáveis. Tipo, eu vou entregar, eu não vou faltar, eu não vou evitar me adoecer, então eu vou cuidar da minha saúde. A empresa, ela me proporciona programas para eu cuidar da minha saúde. Então, esse indicador acaba melhorando através disso. A gente fala muito as equipes são o reflexo da nossa liderança. Então, acho que o trabalho, a gente precisa focar realmente nesses líderes para liderar essas equipes, por exemplo. Então, a gente acaba melhorando esses indicadores. Perfeito. É o que a gente olha bastante no Sustentário. Então, você usa mais o absenteísmo como indicador, né? Absenteísmo e turnover. Perfeito. E você faz esse comparativo de quanto em quanto tempo? Já existe um ritual ou é algo que você ainda vai implementar? A gente vai implementar. Tá. Perfeito. Essa periodicidade, a gente está trabalhando nisso ainda para conseguir enxergar esses dados com mais eficácia. E é importante esse movimento, né? Nos projetos que a gente implementa na FEX Educação, a gente tem muito esse cuidado de, primeiro, o indicador que é importante para a empresa, que cada empresa tem o seu olhar e a sua estratégia. Segundo, fazer sempre esse raio-x do antes, durante e do depois, para a gente poder fazer a mensuração. E muitas vezes tem um indicador mais invisível, que é o indicador de produtividade, e o indicador de satisfação, de felicidade no trabalho, bem-estar no trabalho. Então, são dois indicadores que a gente também precisa olhar muito bem quando a gente está falando de T&D, porque são indicadores correspondentes, que fazem essa correlação e que muitas vezes aumenta a lucratividade da empresa. Só Total. que a gente não olha para ele porque não é um número, às vezes, que fica ali gritando ou que as pessoas estão acostumadas a olhar. Então, eu gosto sempre de fazer essa recomendação. Queria deixar esse compartilhamento com você, com o pessoal que está acompanhando em casa.
Agora, vamos falar do teu livro, né? Você foi convidada para ser coautora de um livro sobre liderança, então conta um pouquinho o nome do livro. Ele não tá aqui, mas a gente vai deixar as informações na descrição aqui do vídeo para vocês terem informação, mas conta aí um pouquinho o título, como que foi escrever esse capítulo. Com certeza. Inclusive, depois deixo o link para compra, para quem tiver interesse. Na época do lançamento, foi um boom, assim. Eu não consegui entregar exemplares para a galera da minha empresa, porque foi tanta gente comprando ao mesmo tempo, porque como a gente trabalhou com coautores, então eram muitas famílias, muitos amigos, né? Então, foi um boom, assim, que a gente não conseguiu atender todo mundo. Agora, que já passou aí uns meses do lançamento, que tá voltando para as prateleiras aí, a Amazon, Mercado Livre, que a gente tá conseguindo comprar. Depois eu deixo o link aí para o pessoal. Bom, eu sempre trabalhei na área de RH, né? Só contando um pouquinho da minha história. E tive um parceiro que hoje é um amigo. Inclusive, falo que ele foi o pai da minha carreira, né? Aprendi absurdamente com ele e ele que me fez o convite. Nós já trabalhamos juntos em uma empresa. Ele saiu dessa empresa, abriu uma academia de líderes. Então, ele não trabalha só com lançamento de livros, ele trabalha também com treinamento e desenvolvimento de líderes. O nome do livro se chama O Cotidiano dos Líderes no Brasil. Então, ele resolveu reunir vários líderes para contar quais os maiores desafios aí dessa posição. No meu caso, o maior desafio foi realmente desenvolver líderes, né? Que, como eu falei, acredito que não só na Sustentare, mas no mercado como um todo, o maior calcanhar de Aquiles mesmo da galera é sentar numa cadeira de gestão sem estar preparado para isso. Então, eu abordei muito desse tema dentro do livro, através de mentorias que eu já apliquei em pessoas que desejavam, almejavam sentar numa cadeira de gestão e não sabiam como começar. Então, eu desenvolvi todo um treinamento, toda uma mentoria para essa galera. E é isso que aborda um pouquinho do livro e, obviamente, a minha trajetória dentro do RH, né? O meu propósito de vida, o meu propósito de ensinamento, o que eu enxergo realmente como um propósito da minha carreira, que é desenvolver pessoas. E qual que é o nome do livro? O Cotidiano dos Líderes no Brasil. O Cotidiano dos Líderes do Brasil. Isso. Hoje ele já está na quinta versão do livro. Coisa então, boa. ele reúne muitos líderes, muitos profissionais excelentes do mercado para contar um pouquinho aí do cotidiano, de como é essa posição que é extremamente desafiadora. Sim. E escrever um livro é um processo de educação. Eu estava falando sobre isso com a Suzane. Se você ainda não viu o episódio dela, assista. É um episódio muito rico. Eu tenho certeza que você vai adorar. E a gente estava falando sobre como que o livro, ele também é um processo de educação. Na hora que a gente escreve, na hora que a gente lê. Qual foi o livro que mais marcou a sua vida, assim? Um livro que eu li, que mais marcou? Eu sou uma pessoa, eu tive muita dificuldade, inclusive hoje a gente encara muito isso ainda, né? De ser segura comigo mesma. Então, eu sempre tive muito receio de explanar as minhas vulnerabilidades. E aí, eu li um livro da Brené Brown, acho que, né, é clichê, livro de cabeceira de todo mundo, né? Que realmente me fez entender que quanto mais eu expunha as minhas vulnerabilidades, mais eu aprendia sobre mim mesma e mais eu me desenvolvia. Então, quando eu contava das minhas inseguranças, eu me ouvindo falando, eu aprendia. Então, foi para mim um divisor de águas esse livro. Você recomenda? Super recomendo. Muito bom. Inclusive, no meu livro, eu falo também dos meus desafios, das minhas vulnerabilidades, que eu acho que é através disso que a gente acaba inspirando pessoas e que tá tudo bem errar, tá tudo bem ser inseguro, e que é através dessas adversidades que a gente aprende. Então, vamos aproveitar que a gente tá falando de vulnerabilidade, vamos quebrar o protocolo aqui, vamos falar, vou pedir para você falar uma e vou pensar numa minha aqui, num desafio, uma dificuldade que você tenha pra gente incentivar o pessoal que tá acompanhando em casa, fazer esse movimento nos comentários também. Vamos fazer uma sessão vulnerabilidade aqui, gente. Todo mundo escrevendo aí nos comentários uma dificuldade, um desafio, um risco, um medo que você tenha. E a gente vai compartilhar aqui também, tá bom? Então escreve aí que eu vou ficar olhando, que eu quero saber. Fala uma vulnerabilidade sua. Legal, eu tinha muita dificuldade, ainda trabalho nisso, de falar em público, de falar ou me apresentar em público. A pessoa de treinamento tinha muita dificuldade de falar em público. Eu lembro que na minha primeira pós-graduação,
nós não tínhamos prova, né? A metodologia de entrega final de cada semestre, Era trabalho. Era trabalho, era seminário. Ai, Então, adoro. Já me fala aí que eu já tenho que estudar lá. Eu tinha que, às vezes, tomar algum remedinho, algum calmante para conseguir falar em público. E era assim, todo semestre a gente tinha eram 4 matérias por semestre, então eram 4 trabalhos, eram 4 apresentações. E assim, eu acho que quando a gente tem medo de algo, o único remédio é encarar. Não tem para onde fugir. Ou você vai, ou você vai. Sim. Então, foi o que realmente eu entendi, que falei, ou eu faço ou eu faço. Eu não tenho outra saída. E eu, por um período da minha vida, eu fiz balé. Depois de adulta já e tudo mais. E era a mesma sensação. E você quando eu conseguiu entrava abrir o no palco, espacate? consegui. Sério? Consegui. Nossa, eu morro Hoje de não mais, a vontade. coluna não me permite mais. Mas eu tinha muita dificuldade na hora das apresentações. Então, assim, eu ensaiava insistentemente, entregava ali a dança com excelência, mas na hora da apresentação me dava aquele branco. E eu acabei desenvolvendo técnicas comigo mesma de que respiração, né? Sempre coloquei uma música muito agitada antes de eu entrar no palco. Então, até que nos treinamentos, às vezes, eu coloco ali meu fone de ouvido e escuto uma música muito agitada, que é o que me faz me acalmar, né? E aí são técnicas que eu fui levando pra vida. Mas se eu falar que hoje eu encaro um público, eu ainda tenho as minhas técnicas. Hoje não é 100% natural ainda, não. Eu acredito que nunca vai ser, né? É algo meu, mas que eu me desafio a cada entrega. Muito bom, muito bom. Vocês já escreveram aí nos comentários, gente? Escreve aí que eu quero saber a vulnerabilidade de vocês. Vou contar uma minha agora. Eu tenho um desafio que é o seguinte, eu acho que eu penso mais rápido do que eu consigo falar. E aí, quando eu delego resumido. Então, pessoas que trabalham com mais frequência comigo, elas desenvolvem uma habilidade de interpretar o que eu falo. Né? Eu não tenho orgulho disso, gente. É um exercício constante, tanto que a inteligência artificial tem me ajudado. Porque, às vezes, antes de delegar para alguém, eu passo nela. Então, eu passo num agente de secretariado ou de descrição de processo, e aí ele descreve a demanda e aí eu delego. Porque daí fica mais claro o que é para se fazer, sabe? Então, é um desafio. Eu tenho esse defeito de falar resumido, de falar pela metade, sabe? As coisas no dia a dia quando eu tô delegando. Quando eu estou em sala de aula, eu acho que eu ligo um clique assim na cabeça e na sala de aula eu já detalho mais, eu já falo mais pausado, eu já tenho um pouco mais desse ritual, mas no dia a dia eu não tenho. No dia a dia, até às vezes pelo volume da agenda e tal, então eu falo as coisas mais resumidas. Então eu brinco, gente, quem trabalha perto de mim tem que desenvolver telepatia. Precisa ter essa habilidade de telepatia, então é um desafio que eu tenho, sabe, no dia a dia. Agora eu vou ler os comentários de vocês, viu? Então quem não comentou, já deixa aí qual que é a sua vulnerabilidade, porque isso é um exercício poderoso, né, Júlia, Com certeza. Da gente colocar para fora um pouco do que a gente tenta esconder, porque a gente tem esse padrão social de esconder o que a gente é fraco, de esconder o que a gente não é tão bom. E colocar isso para fora é terapêutico, né? Totalmente. A gente entender que tá tudo bem, às vezes a gente tem um deslize, a gente tem um erro e ter que recalcular a rota. Voltando até no início desse podcast aqui, a gente falando de mudança de carreira, né? A gente não é preparado para uma escolha para a vida inteira. Então, tem muita gente que trava e se culpa porque, caramba, eu escolhi, não queria isso para mim, escolhi errado. Tá tudo bem, a vida, ela tá aí para ser vivida. Então, se você identificou isso aos seus 20 anos ou aos seus 50... Não existe um tempo certo, né? A sua vida é diferente, o seu tempo é diferente de todo mundo. A gente gosta muito, a gente tem um hábito de se comparar com as pessoas, né? Então, eu acho que essa questão de vulnerabilidade, de assumir que errou e recalcular a rota em todos os sentidos da vida, eu acho que deixa tudo muito mais leve. A gente consegue fazer com que a coisa flua muito mais natural, né? E, Júlia, qual que é o projeto educacional que você tem um sonho, assim, de implementar? Um projeto Tem educacional. Você diz na empresa que eu tô atuando hoje ou na vida, assim? Não, pode ser na empresa que você está atuando hoje.
É um sonho, assim, Zora, se eu implementasse esse tipo de projeto, eu me sentiria, assim, com o dever cumprido. Tem algum? Não digo um sonho, mas é algo que me brilha muito os olhos, que eu implementei em empresas anteriores que eu trabalhei, inclusive na anterior, antes da Sustentare, foi um projeto de liderança, né? Que é o tema do meu livro também. É o que me brilha os olhos realmente, desenvolver pessoas para liderar pessoas, né? Para a gente ser exemplo. Sim. É algo que eu levo para mim, assim, que eu tenho como propósito, a gente ser bom exemplo para inspirar pessoas. Então, um projeto de inspiração, eu acho que seria algo que eu teria como sonho, assim. Vamos criar um projeto aqui, ser gentil e inspirar pessoas a agirem da mesma forma. A gente já lida num mundo tão complicado, já vive num mundo tão difícil, de tantas dificuldades. Eu acho que inspirar pessoas a pensar mais nessa forma, nesse lado mais humanizado. Gente, eu sou pisciana também, tá? Então eu tenho realmente esse quê de vamos humanizar, vamos gostar das pessoas, vamos viver na paz comigo. Então, acho que eu pensaria num projeto nesse sentido. De liderança. Muito bem. E para a gente entender um pouco do seu ponto de vista, na FEX Educação, a gente implementa universidades corporativas, cursos, também com validade acadêmica. E por isso a gente consegue emitir um certificado oficial pela FEX Educação. Pode ser uma extensão universitária, uma pós-graduação, um MBA, uma certificação internacional também, porque nós temos parceria com uma universidade americana. Como que você vê o impacto de um certificado acadêmico dentro de uma estrutura de DHO? Super positivo. Eu acho que tá atrelado realmente ao sonho individual de cada um, mas a empresa possibilitando isso é muito positivo para a marca da empresa, para a visibilidade de mercado e para a gente contribuir também, para a gente ser formadores de excelentes profissionais, né? Então, você ter profissionais ali que tem pós-graduação, que tem uma extensão internacional, enfim, claro, a gente precisa pensar em ser atrelado ao objetivo, né, e à estratégia da empresa, mas a gente ser uma empresa formadora de bons profissionais, isso aumenta extremamente a visibilidade positiva da empresa. Perfeito, Na FEX Educação, a gente acredita que o certificado oficial, ele traz fortalecimento de marca, ele aumenta engajamento, ele traz mais seriedade para o processo, ele traz uma visibilidade e um reconhecimento do colaborador de que aquele investimento de tempo dele não é para a empresa, também é para ele. Por quê? Porque a partir do momento que ele faz um curso de formação em empilhadeira, reconhecido pela FEX Educação, certificado pela FEX Educação, em parceria com a empresa X, ele começa a entender o quê? Ele começa a entender que aquele curso é para ele. Sim. Porque um curso universitário a gente coloca no topo do currículo ou no final? No topo do currículo. A gente põe no topo, Sim. né? E aí isso traz mais autoestima, mais credibilidade, mais engajamento. E isso aumenta a adesão. E no final, quando a gente fala de DHO, a gente está falando de adesão e a gente está falando também de aprendizagem. Então, um curso que eu preciso me dedicar para tirar, para emitir um certificado, aumenta o meu nível de dedicação no curso. Então, você melhora a performance também daquele colaborador. Então, é muito estratégico fazer esse investimento. E como o trabalho que nós fazemos é um trabalho relativamente novo, que a maioria das faculdades eram sempre muito fechadas para isso, e a gente trouxe essa permissividade, né? Trouxe essa permissão de ter este acesso. Eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês para ver, poxa, faz sentido, né? Ou não. De repente tem uma opinião que eu não estava esperando, então por isso que eu gosto de perguntar para vocês. E a retenção dessas pessoas também para a empresa, né, Zora? Eu acho que quebra até um paradigma de que muita gente resistente pensa que como é que eu vou preparar um profissional para o mercado de trabalho ou preparar ele, cuidar da carreira dele
ele vai sair da minha empresa e vai para o mercado. E é justamente o contrário, né? Uhum. Quando você se preocupa com a carreira, quando você se preocupa com o desenvolvimento das pessoas, a retenção desses talentos para a empresa é muito maior, Sim. né? E mesmo que ele vá para o mercado, pensa que a marca que a empresa deixou nele, você construiu a carreira dele, você Sim. desenvolveu a carreira dele. Então, quando ele for falar da empresa que ele atuou e que desenvolveu ele como profissional, ele vai indicar, não, você precisa trabalhar lá, porque lá realmente eu só cheguei onde eu cheguei, porque a empresa me proporcionou essa Sim. oportunidade. Uhum. Então, acho que quebrar esse paradigma de que eu formar bons profissionais, eu vou perder esses profissionais para o mercado. Eu acho que é justamente o contrário. Ah, sim. Muito pior não treinar e ele ficar, né? Exatamente. Eu O custo, né? O prejuízo é Exatamente. muito maior. Exato. De você ter um funcionário fantasma na sua folha de pagamento. Sim. Ele só existe lá. Uhum. Mas ele não está agregando, ele não está entregando em absolutamente nada. Perfeito. E agora, para a gente partir para o nosso ritual de encerramento, um insight do nosso episódio de hoje que você deixaria marcado para as próximas gerações. E um insight, eu posso contar um case? Pode. De uma situação, né, de uma experiência que eu vivi em uma das nossas unidades, né? Como a gente já abordou aqui, a empresa, ela tem muitos programas sociais, né, de alfabetização dentro da nossa operação. E aí ao término desse programa, a gente tem o hábito de fazer ali a árvore dos sonhos. Então, a gente faz ali na parede com as árvores e tudo mais, para os nossos colaboradores escreverem o maior sonho de vida deles e tudo mais. E aí, ao término de um programa de educação, você vê um senhor, uma senhora de, em média, 50, 60 anos, escrevendo com aquela letrinha de quem acabou de se alfabetizar, sabe? Que o maior sonho dele era aprender a escrever o próprio nome. Aquilo eu nem tenho palavras para dizer o sentimento que é você ler aquilo. Ou você ler que o sonho de um adulto era tirar a habilitação, por exemplo, porque ele não conseguia fazer a prova teórica. E a empresa proporcionou essa realização desse sonho. Gente, a habilitação, a gente está falando, para o nosso universo, é uma coisa natural, né, da vida. Todo mundo tem. Mas quando a gente começa a pensar que ainda existem pessoas que escrever, tirar habilitação, assinar é um universo muito distante, e a gente conseguir proporcionar isso para eles é um aprendizado, acho que nenhuma faculdade consegue trazer, sabe? Desde que eu comecei a vivenciar experiências desse tipo, eu mudei como pessoa no sentido de valores. Então, o mínimo, o básico, que pra gente é o óbvio, para muita gente é um universo muito distante. Então, o que a gente puder fazer para ajudar as pessoas desse público a atingir o que é básico para a gente, acho que é uma inspiração, é uma reflexão que eu queria deixar para todo mundo. Como é o nosso lema aqui, o seu óbvio é o milagre de alguém, né? Então, perfeito, acho que a frase é perfeita. Sempre você tem um conhecimento que para você é extremamente óbvio. Meu Deus, como que as pessoas não sabem disso? E para o outro vai ser o milagre na vida dele. Então, todo mundo que consegue encontrar esse senso de propósito no que faz, que eu acho que é uma decisão encontrar, porque a gente tem resultados como esse em diversas dinâmicas com outra roupagem, né? Mas a gente tem que olhar com carinho, porque quando a gente olha, a gente vê o sentido disso. Agora, se você pudesse deixar um pedacinho de você, o que é isso? Eu sempre peço para vocês compartilharem uma experiência, um local, um filme, um livro, uma música, algo cultural que você viveu e que você acredita assim, todo mundo tem que experimentar isso aqui um dia. O que é isso? Ai, caramba, vamos lá. Eu acho que é muito clichê, mas você entrar de cabeça numa cultura muito diferente, não digo cultura, mas um universo muito diferente do seu, eu sei que né, a gente fala muito de empatia e tudo mais, mas você tentar enxergar o universo do outro com os olhos do outro, para mim, Júlia, é uma experiência assim absurda de aprendizado, sabe? Então, essas experiências que eu vivo, graças a Deus, através do meu trabalho,
é muito enriquecedora. Sim. Então, eu acho que é uma oportunidade, assim, é o que eu queria deixar como experiência, é a gente realmente enxergar com os olhos do outro. Então, através de uma viagem, acho que viajar é o maior aprendizado que a gente pode ter, né? Enxergar a cultura do outro, respeitar a cultura do outro, seja dentro do país, seja fora. Claro que fora a gente muda muito mais a nossa cultura, mas a gente tem tanta coisa rica dentro do nosso país, porque viajar a gente fala também de disponibilidade financeira e tudo mais, e não é todo mundo que consegue atingir isso. Mas qualquer oportunidade que você tenha de viver algo de diferente da sua rotina, absorva isso com carinho, com empatia. Muito bom. E agora apresenta um pouquinho da empresa, da Sustentare, como que o pessoal conhece o trabalho, quem estiver acompanhando e fizer sentido, como entrar em contato com você também. Faz uma apresentação prática aí da Sustentare. Bom, gente, a Sustentare, ela atua no mercado há mais de 50 anos, é uma empresa no segmento de limpeza urbana e saneamento. Estamos presentes aí em vários estados do nosso Brasilzão. Aqui em São Paulo, a gente atua na região, que eu brinco até quando a gente vai apresentar para algum candidato em entrevista, que é a menina dos olhos, né? Então, a gente atua toda a região central ali, a região mais complexa da cidade de São Paulo, que é a região da Sé, do Vale do Anhangabaú, ali da Avenida Paulista. Então, a gente atua em grandes eventos realizando a limpeza, né? Então, a gente gira 24 horas, então, enquanto está todo mundo dormindo, a gente está lá recolhendo e limpando as ruas para deixar uma cidade muito mais visivelmente gostosa de se morar para a nossa sociedade, né? Então, o trabalho da Sustentare é um trabalho muito importante. A gente, quando não entra no segmento, a gente coloca o nosso lixo lá para fora e a gente não entende a engenharia por trás. Vem lá, milagrosamente o lixo some, a gente nem sabe para onde vai, o que é feito. Então, trabalhar na Sustentare me expandiu os olhos de ver um segmento que antes era totalmente, não digo ignorado, mas que não era assistido pela sociedade. Um público que a gente vê um varredor lá, a gente não tem o hábito de parar e falar bom dia, tudo bem? E entrar na Sustentare me viu a importância do trabalho desses profissionais, né? Eles lidam com o lixo, né? O resíduo, o resto das pessoas. Então, é muito gratificante isso. Então, como eu falei, tá em todos os estados, não todos, mas grande parte dos estados aí do Brasil. Então, a gente atua em Brasília, a gente atua na Bahia, no interior da Bahia. A gente administra aterro sanitário também lá em Juazeiro do Norte. No Rio Grande do Sul também com serviço de coleta em 2 cidades no Rio Grande do Sul, Santa Maria e Rio Grande. Aqui em São Paulo, como eu falei, no centro de São Paulo, em Guarulhos também, onde está o nosso aeroporto internacional. Enfim, uma vasta operação aí com grandes profissionais que atuam para trazer cidades mais limpas para a gente. E como que o pessoal pode te encontrar? Através do site sustentaresaneamento.com.br. Tem o meu LinkedIn também, Júlia Dias. Colocar Júlia Dias Sustentare Saneamento vai aparecer já de primeira. E tem também as redes sociais. A Sustentare ela é muito atuante no Instagram, legal também. Então, cada unidade nossa tem a sua página específica lá. Então, tem o Sustentare Distrito Federal, Sustentare São Paulo, Sustentare Feira de Santana. Então, só colocar Sustentare Saneamento já vai aparecer ali toda a lista de atuação em todas nas nossas unidades, em todos os estados. Muito bom, muito bom. Júlia, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer. Parabéns pela sua jornada, pela coragem de fazer mudanças importantes na sua vida, viu? Eu desejo muito sucesso para você, para a Sustentare. Tenho certeza que a gente tem um caminho de muita conexão e de muito impacto social para construir juntos. Eu que agradeço o convite, Zora, e foi um privilégio estar aqui. Acho que explanar um pouquinho, né, dividir um pouquinho das minhas decisões de vida, de mudança de carreira, do pouquinho que eu consigo, pelo menos que for para uma vida no universo de 7 mil que a gente tem, que eu consiga agregar de forma positiva, poder compartilhar isso com todo mundo, foi muito enriquecedor, foi muito gratificante. Obrigada. Muito bom. Esse foi mais um Pod Zora, para inspirar você a começar a transformação mais importante da sua empresa, que é sobre pessoas. Esse episódio é de uma temporada especial de educação corporativa patrocinada pela Faculdade FEX Educação,
que acredita na educação transformadora através da construção de universidades corporativas sob medida e com validação acadêmica. Se você quer conhecer um pouco mais do trabalho da FEX Educação, é só clicar no link que está disponível na descrição desse vídeo, fazer um diagnóstico gratuito com o nosso time de executivas para entender como que nós podemos desenvolver soluções educacionais sob medida para a sua empresa. E lembra lá, se você gostou desse episódio, a melhor forma de agradecer é multiplicar. Compartilhar esse conhecimento com um grupo de líderes que você faz parte, grupos de RHs, nas suas mídias, nas suas redes sociais, no LinkedIn. Compartilhe esse episódio para inspirar outras pessoas e eu te espero no próximo episódio, toda quinta-feira às 21 horas, no canal do YouTube e também no Spotify. Podzora. Até a próxima, seja FEX.